A IDF atinge vários locais na Síria e no Líbano, enquanto Israel promete manter a segurança na região. Desde o início dos enfrentamentos, que já duram 17 meses, a queda de Bashar al-Assad na Síria, a queda do Hezbollah no Líbano, Israel vem lutando uma guerra pontual. Não, ainda podemos dizer que Israel fez guerra total, tanto com o Hezbollah quanto com o Hezbollah ao norte, Hamas ao sul, né? Mas sempre com operações. Sim, existe uma guerra de operações, onde cada dia é uma conquista, cada dia é uma defesa que Israel consegue e tem que fazer para defender o seu povo. Ontem, grandes missões aéreas, grandes ataques aéreos aconteceram tanto no Líbano, em diferentes áreas, quanto na Síria. E na Síria, Israel está fazendo uma ampliação da sua zona tampão. Lá atrás, nós já havíamos comentado que Israel poderia expandir a sua presença no sul da Síria para aumentar a sua zona de segurança. Nós já havíamos falado isso, lógico, não focamos nessa temática, né, nessa presença, porque Israel fez algumas movimentações e aí arrefeceu a sua movimentação ali mesmo na Síria, ok? Mas ontem Israel volta a se movimentar inclusive tropas em terra e movimentar a sua força aérea. Quando a força aérea é acionada numa missão, por alguns motivos específicos. Um deles, destruir as forças inimigas, ok? Destruir, incapacitar a reação inimiga, atingir alvos de difícil acesso, né, que podem, obviamente, ser atingidos por uma operação aérea, e uma antecipação de inteligência, ou seja, podem enviar aviões, drones, espiões para visualizar a área. Inclusive, a primeira coisa que acontece é o uso destas aeronaves, de aviões, de drones ou até mesmo satélites para fazer uma leitura do terreno. Hoje, a tecnologia permite o uso de uma visão infravermelha, até com capacidade de enxergar o que tem dentro das instalações, né? De dimensionar, não enxergar perfeitamente, mas de se ter uma dimensão do que há dentro de instalações encontradas nestes lugares. Ontem Israel fez uma missão grande, chamou a atenção do mundo. Os grupos de Telegram os grupos de Telegram que reportam notícias internacionais, que falam sobre a geopolítica, de direita, de esquerda, de centro, eram unânimes em noticiar esta movimentação israelense na Síria, ok? No Líbano, Israel está presente no Líbano e está combatendo o avanço do Hezbollah, que se recusa a se retirar do sul do rio Litani. O que vai acontecer? Israel vai permitir que o Hezbollah continue ao sul do rio Litani? Ele está dando todos os sinais que não vai se retirar, embora ontem saíram diretrizes do próprio Hezbollah para que os seus homens desocupem determinadas áreas no sul, próximas à fronteira com Israel. Porém, ainda permanecem lá. Voltando para a Síria, o Hezbollah nós já sabemos por que Israel está lá. Nós já entendemos. A ameaça, ela se instalou próximo à fronteira nos últimos 40 anos, cresceu, se tornou monstruosa e, a partir dali, ela atacou Israel. Foi um monstro que Israel viu crescer. Criado pelo Irã, nós sabemos muito bem disso, a origem do Hezbollah é iraniana.
O Irã vem ao Líbano no final dos anos 70, início dos anos 80, recrutando libaneses, palestinos, né, radicais, radicalizando homens, criando atentados terroristas, né, como método de combate aos inimigos. Então surge o Hezbollah. Nós vamos depois trazer a vocês uma aula específica sobre o surgimento do Hezbollah, surgimento do Hamas, surgimento da Jihad Islâmica, né, o surgimento, a origem desses conflitos de forma histórica. Bom, e a Síria? A grande pergunta é, o que Israel está fazendo na Síria? Então, nos grupos de esquerda, nos grupos que ainda vivem à sombra da Guerra Fria, Israel estaria anexando o sul da Síria. Em Israel, os anúncios são mais brandos. Ora, nós estamos fazendo operações no sul da Síria, próximo a Damasco, próximo à nossa fronteira, porque nós não permitiremos que aconteça na Síria o que aconteceu no Líbano. Grupos terroristas estacionando suas forças e criando raízes próximas às nossas fronteiras. Alguns dias antes, alguns políticos israelenses, o ministro Netanyahu, o ministro da Defesa, entre outros, ministro do Exterior, fizeram algumas declarações em relação aos povos drusos que estão ali naquela região do Golã, tanto do lado israelense quanto do lado sírio. Israel prometeu fortalecer a defesa, a proteção destes grupos, destes povos, né, que ocupam toda uma região ali dentro da Síria. Deixa eu mandar a imagem para vocês, que ocupam toda uma região ali dentro da Síria. Israel, então, passa a oferecer proteção. Inclusive, essa semana saíram rumores de que Israel ofereceu trabalho para estes povos dentro de Israel. A cidadania, eles já tinham a possibilidade de obter a cidadania israelense, obter esse direito, né, desde há bastante tempo, né, já fazem 20 anos, se eu não me engano, ou um pouco mais, que esses povos drusos têm o direito à cidadania israelense, né? Aliás, desde a guerra de 74. Na invasão do Líbano de 1980 e também de 2016, né? Os drusos, eles entraram e lutaram na linha de frente, né? Linha de frente israelense. Foram os primeiros a entrarem no Líbano e os últimos a saírem, né? Então a bravura dos drusos, né? E o patriotismo. Os drusos, em todos os países onde eles estão, eles são fiéis defensores, até mais patriotismo do que os que têm a origem. Isso marca, né, isso marca a política de imigração e de contribuição da mão de obra, que substitui a mão de obra que os palestinos tinham. Então, eu vi um relato de uma das sobreviventes do atentado de 7 de outubro, que o sentimento de traição por aqueles que tinham trânsitos, né? Ou seja, eles tinham empregos dentro das fronteiras israelenses, eles eram levados pelos judeus para quem trabalhavam quando tinham uma necessidade de um atendimento de saúde mais complexo, né? Eles eram atendidos das mais diferentes maneiras, e essas pessoas que tinham trânsito se tornaram pessoas de confiança dessas famílias, desses judeus, dessas empresas. Foram eles exatamente que contribuíram com as informações para o atentado do dia 7 de outubro.